Meus queridos, irei refletir agora com vocês capítulo 12 de Gênesis. E o capítulo 12 de Gênesis, ele marca um novo início, um novo começo. O capítulo 11 de Gênesis termina com uma divisão e com uma maldição. O capítulo 12 de Gênesis começa com um chamado e uma bênção. E eu quero, na verdade, refletir os últimos versículos do capítulo 11, porque eles praticamente se juntam com o capítulo 12. Aqui no versículo 31 do capítulo 11 diz: E tomou Terá a Abrão seu filho e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Querido, Terá, pai de Abrão, saiu de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, uma cidade de idolatria, uma cidade de pecado, uma cidade afastada de Deus. Eu não posso aqui afirmar que Terá ouviu Deus, o próprio Deus, ou que tinha consciência de Deus, de quem era Deus, porque na verdade a humanidade estava muito afastada de Deus nesse momento. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o texto aqui mostra um pai comprometido com seu filho e que saiu com seu filho de Ur dos Caldeus. Isso é um fato, está registrado aqui, e isso nos deixa um ensino muito importante. Atrás da grandiosidade que é Abraão, porque Abraão é o pai da fé, lá em Gálatas fala muito sobre isso. Na verdade, em todo o Novo Testamento, Abraão é citado como um exemplo de fé, um exemplo de esperança, e para nós, com certeza, podemos tê-lo dessa maneira. Mas Abraão teve um pai que exerceu o seu papel e tirou Abrão de Ur dos Caldeus. Eu queria apenas frisar isso, porque isso é muito importante. Afinal de contas, fala de um legado que é deixado. Um grande homem que teve, com certeza, um grande pai. Aqui no capítulo 12, quando Deus, ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra. Querido, eu quero que você saiba que Deus não pediu para Abrão sair de um lugar ruim. Deus estava em Arã. Arã era um lugar como outro qualquer, mas ali em Arã estava a família de Abrão. É ali que acontecem muitos outros acontecimentos, que tem muitos outros fatos que vêm cooperar com a vida de Abrão. Na verdade, quando nós vemos essa palavra, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O centro aqui da questão é que nós precisamos, para ouvir Deus, Deus sempre vai tratar com a nossa história. Você precisa ter um relacionamento pessoal com Deus, e Deus queria ter um relacionamento pessoal com Abraão. Então, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Para onde o pai de Abraão o levou? Para Canaã. Para onde Deus queria levar Abraão? Para Canaã. Então, o sentido maior aqui é: Abraão, quero que você seja homem. Abraão, quero que você se afaste para se esvaziar completamente, porque eu quero te encher da minha palavra, porque eu quero te encher dos meus propósitos,
porque eu quero que você seja cheio da presença, da minha presença. Então, na verdade, a grande questão aqui do chamado de Deus não é que Deus quer deslocar Abraão apenas de um lugar. Deus quer ocupar o coração de Abraão. E para Deus falar com Abraão, Abraão precisa se desapegar do seu local, da sua parentela, do seu pai e obedecer a palavra do Senhor. Nós precisamos, amados, nos lançar nessa jornada de ouvir o Senhor. E muitas das vezes teremos que deixar o nosso conforto, a nossa paz, a nossa segurança e mergulhar no chamado do Senhor. E a promessa é grandiosa. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, serás uma bênção. Olha que interessante. Enquanto no capítulo 11 tinha uma geração unida com o propósito de se engrandecer e Deus os humilhou, aqui em Gênesis temos um homem chamado por Deus que ele vai fazer uma grande nação e ele vai engrandecer o nome desse homem. E o nome de Abraão foi engrandecido porque Abraão, ele obedeceu a palavra do Senhor, obedeceu o chamado de Deus. Deus estava com ele, Deus era com ele. Então, meu querido, o que nós precisamos é, como Abraão, obedecer o chamado, para que nós possamos fazer parte desse propósito, esse grande propósito de Deus. Bom, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Querido, aquela terra era a terra que já moravam os cananeus. Mas Deus fez Abraão entrar naquela terra, andar por aquela terra e falou: essa terra vai ser tua. Essa terra eu darei a ti. E o interessante é que as promessas de Deus, o que Deus nos promete, é para ser conquistado num relacionamento com Ele, numa confiança com Ele, numa fé com Ele, meu amado. Olha só o que acontece. Versículo 10. Abraão desce do Egito. Havia fome naquela terra e desceu Abraão para o Egito. Meu amado, eu quero dizer a você aqui que Deus faz uma promessa para Abraão, mas Deus não mostra uma terra fértil, linda, maravilhosa, uma terra onde tudo estava pronto, uma terra onde tudo estava acabadinho. Deus faz uma promessa para uma terra ocupada e uma terra em que Ele vê fome naquela terra. Muitas das vezes Deus pode fazer uma promessa sim para nós. E nós olhamos para aquilo e nós vemos: Senhor, não vai sair nada disso. Senhor, não tenho nenhuma esperança disso. Mas eu quero dizer para você, querido, que se Deus promete, você pode ver ou você pode não ver, mas está lá. Deus prometeu. Deus te deu. É seu a promessa de Deus. O fato é que aqui Abraão, ele sai da terra e vai para o Egito. Quando ele vai para o Egito, ele mente para o sacerdote, ele mente para Faraó e não conta que Sara é a sua esposa. E ao chegar lá e não contar que Sara é sua esposa, porque ele teve medo, então Abraão teve medo que ele fosse morto, e entregou a sua esposa. E ele aqui, deixa eu ver aqui, passei uma página.
Aí. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, vieram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas e camelos. Não só Abrão entregou a sua mulher para Faraó com medo de morrer, como também ele recebeu vantagens disso, recebeu bens, camelos, ovelhas. Mas o fato aqui que acontece, muito interessante, é que Deus, em sonho, revela para Faraó que Sara era mulher de Abrão. E Deus desperta Faraó. E Deus faz Faraó devolver a mulher a Abrão. E Faraó fala: por que nos fizeste este mal? Por que você não contaste para nós? Vai embora daqui. Eu quero aqui compartilhar algo muito fantástico acerca disso. E quero destacar uma palavra. E a palavra é misericórdia. Deus fez uma aliança com Abraão. E Deus, nessa aliança, Ele está sendo fiel à sua aliança e Ele está sendo misericordioso com Abraão. E Deus mantém isso. Isso é uma graça muito grande. Nós vamos ainda nessa nossa jornada examinar muitos e muitos homens de Deus e pouquíssimos deles não tem alguma falha, um defeito, um pecado, porque a Bíblia declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós vemos aqui uma faceta de Abrão, um defeito, uma mentira, um temor. E essa falha faz sobressair uma característica de Deus, a sua fidelidade e a sua misericórdia. Isso é um consolo para todos nós, homens e mulheres de carne e osso, que encontramos em Deus consolo, porque não cremos num Deus que não nos aceita porque somos falhos, mas cremos num Deus misericordioso que nos aceita, nos perdoa, nos redime, nos justifica para nos aperfeiçoar, como Ele vai fazer na vida de Abraão, e nós vamos acompanhar. Que Deus possa, com essa palavra, entrar no seu coração, que você tenha consciência, seja despertado pelo Espírito Santo, que na verdade nós não precisamos ser perfeitos para andar com Deus. Nós precisamos ouvir o chamado de Deus e sair da nossa casa e ir para a presença do Senhor. E na presença do Senhor é que nós somos, pelo Senhor, aperfeiçoados até chegar à perfeição. Que Deus possa continuar te abençoando, que você continue lendo e meditando dia e noite na palavra dEle, para que Ele possa te aperfeiçoar, em nome de Jesus.